Não, não quero que ele faça uma pausa. Não, eu vou dar um grito. Ó, pelo amor de Deus. Não. Não. Vai sair todo o local, cara. Vou congelar aqui pra vocês verem. Parabéns, deu bem. Muito bom. Mais interessante ainda, esse comercial é de são dois bares que produziram esse comercial. Interessante, né? Ok, Marcos, por favor. Boa tarde a todos. Jorge, consegue me ouvir? Deixa eu ajeitar, Marcos. Colocar um pouco mais assim. Todo evento tem uma palavra. Eu acho que a palavra de hoje são duas. Naturalmente, espiritualidade e a outra, prosperidade. Prosperidade até a nossa empresa cheia. Dá muito trabalho. Esse é o evento de número 16 esse ano e de número 226. Eu adoro o sábado, mas agora eu gosto mais da sexta-feira. 3 coisas com relação aos nossos eventos. Aprender, viver grandes momentos e, sobretudo, montar, fazer crescer uma sólida rede. Como Moisés colocou, nós começamos isso quase que por acaso. Quando começamos a nossa empresa, eu convidei Manuel Barros, na época reitor da Fax, para contar o quanto é fácil ter uma empresa. O mais importante, temos trazido pessoas que, como no caso Adenauer, que é a segunda vez que eu estou com ele. Tem sido uma constante trazer pessoas aqui que praticamente nunca tivemos nenhuma relação. E aproveito esse momento para pedir a vocês indicações de pessoas e de temas. Como um subproduto dos lanchins, um belo dia, Michele Marie, que também veio sem nós nos conhecermos, claro que todo mundo conhece, ela sentou na minha mesa, mas vocês estão fazendo o quê? Eu disse, melhorando a nossa equipe, é o primeiro foco. Depois resolvemos ampliar isso para os nossos clientes e agora para o mercado. Ela disse, eu pensei que vocês estavam fazendo um livro. E aqui está o livro. Trabalho em Nó, capitaneado por Graziella. Um trabalho em Nó. Adenauer, seu dever de casa é trazer o texto. 24 linhas. Esse é o título, está lá. O negócio é servir. Já é desafiador. E mais gostoso é quando a contracapa tem sem ser percebido. Eu vou pedir para a Graziella circular. Vamos em frente, Moisés. Rápido demais. O próximo slide diz respeito a uma coisa que eu quero estar presente, no futuro. Assim é o futuro. Vamos lá. Assim serão os jornais daqui a pouco. Essa tal de internet está provocando uma revolução que poucos percebem. Não gostaria de ser dono de um jornal hoje. Esse é um documento que nós criamos aqui, que eu tenho obrigação de comentar, e também tem tudo a ver com prosperidade. É um documento que, quando as pessoas entram na nossa empresa, tem 58 folhas, nós mandamos para casa no dia seguinte a contratação, junto com um relógio. O relógio fala por si só.
E qual é a ideia? Além dos nossos princípios empresariais, lá constam uma série de situações que nós não queremos nos dar o luxo de repetir. Expressões perdedoras do tipo, eu diria, assim fica difícil, vou tentar, o rapaz não veio. O rapaz é uma instituição no nosso estado, né? Quando o rapaz não vem para o mundo. O que nós fizemos? Depois colocamos contra a luz e transformamos essas 58 folhas em quase 400 perguntas. E quando o indivíduo entra, em 80 dias a legislação nos dá 90, nós usamos 80, ele senta na frente do computador e se autotesta quantas vezes quiser. Mas durante 3 momentos nós monitoramos isso. E se a média nesses 3 momentos não for 8, ele não será admitido. Depois demos mais um passo, colocamos vídeos. Vídeos de pessoas que constam, que compõem a nossa equipe e que contam, porque havendo a identidade você baixa, aguarda e aprende mais, os momentos em cada uma dessas situações. Sugiro que vocês façam algo igual, semelhante. Vamos lá? E a ideia é exatamente que corra nas veias. Adenauer, só queremos adrenalina positiva. Nessas horas, sempre eu me lembro do Colégio Antônio Vieira, a quem eu devo muito. Mas lá eu ouvi pecado, tudo é pecado, tudo é proibido. Aqui nessa empresa é exatamente o oposto. Nós descobrimos, sem sofrer, que nós somos diferentes. E assumir que ser diferente é fazer a diferença. Esse slide mostra que nós queremos sempre, a evolução. Nós não queremos ser só técnicos, só gestores, nós queremos ser líderes, estejamos onde estivermos. Esse é uma constante na nossa estrutura também. Copiar. Copiar sempre. Copiar, dizem que se você não tem a capacidade de criar, você tem que ter humildade para copiar. E você copia, 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 e de repente isso passa a fazer sentido. E aí você tem um grande desafio, que é fazer tão melhor que seja difícil para os demais copiarem. Isso significa o tempo. São 3 slides que significam o tempo. Eu acabei de comentar. Oficialmente fui apresentado a Adenauer agora, porque a outra vez participamos, colaborando com um querido amigo que está aqui na minha frente, que vai fazer a segunda parte, Eduardo Oliveira, e fui visitar o Lar Harmonia e fiquei impressionado. E há pouco Galente, que eu conheci na Telebahia, mais uma vez fez rasgados elogios ao trabalho de Adenauer. Não é isso, Galente? Esse é o presente, Adenauer. Quando começamos a empresa, muitas vezes, e eu acho que até hoje, mas bem pouco, eu ouvia dizendo, porque a empresa tal, a empresa outra, e normalmente essas empresas tal e empresas outras eram empresas gigantescas, faziam isso ou faziam aquilo. Até que caiu do céu a ideia de que aqui tem que ser o melhor lugar do mundo para se trabalhar. E se Jorge, Graziella, Gesimiel, Marcos, Moisés quiser, isso não é suficiente. Todos têm que querer. Então, Adenauer nos deu os caminhos tá certo? De como fazer isso. Esse é o futuro. Nós não temos nenhuma área do que nós fazemos de contato. Mas você pode ter certeza que nós estamos à disposição, nós temos hoje uma capilaridade muito grande, uma capacidade de comunicar intensa, a prova disso é isso, essa quantidade de pessoas. É importante lembrar que eu adoro bater meta. E tenho certeza, acabamos de bater uma meta. Nunca tivemos na Gilvan tanta gente como hoje. Salva de palmas para nós todos. Não fale só das coisas boas, fale também das cicatrizes, que eu tenho certeza que, como qualquer um, você também deve ter boas. É com elas que nós aprendemos. Dizem que tem 2 formas, amor e dor. Eu acho que isso é pouco. Tem que ter humor. Esse é o caminho das pedras que eu acabei de falar. Vamos lá, Moisés? E com certeza você está com os bolsos cheios de pílulas da sabedoria. Doutor Eduardo, por favor, vem para cá. Faça a abertura oficial. Boa tarde, gente. Obrigado. Vou subir um pouquinho aqui, mas aí.
Bom, gente, quando o Marcos perguntou a Jorge aí, Jorge, dá para ouvir daí? Eu me lembrei de um caso, Adenal. O camarada estava no meio de uma palestra e aí pifou o som. Um auditório cheio, né? Ele aí tentou ver se dava para levar sem o som. Né? Aí perguntou, Jorge, você dá para ouvir daí? Jorge, está aqui, não dá para ouvir nada. Aí ele disse, e você aqui no meio, companheiro, dá para ouvir daí? Aí o cara falou, daqui dá, mas eu estou querendo trocar de lugar com o cara lá de trás. A palestra estava terrível. Eu não estou dizendo isso para amedrontar Adenauer, não, porque o som vai funcionar e ele agrada com som ou sem som, não tem dúvida. Vejam, eu se Adenauer de ouvir falar de palestras sobre espiritualidade, palestras sobre abordagem junguiana, né, que ele é muito bom também, né? E, eventualmente, a gente se encontrava num restaurante na Pituba e o Polho. Almoçávamos próximos e tal, né? Era, digamos, o que eu conhecia de Adenauer. Embora também alguns amigos e amigas faziam terapia com ele. Então, eu sempre tive uma boa imagem dele, né? Sempre admirei. Mas não passava disso. E um dia eu estava na Secretaria do Trabalho e Assistência Social e ele tinha marcado uma audiência, né, comigo. E veio acompanhado de um camarada, eu conhecia de vista, sabia quem era, acho que era Roberto, o nome dele, de Irará, né, que era amigo do governador Paulo Souto e tal, e usava um pouquinho esse negócio. E aí chegou, se apresentou e disse, olha, vindo agora do governador Paulo Souto, né, ele mandou aqui para você resolver esse problema. E olha, essa história esse negócio eu não sou muito afeito. Isso, a arrogância, a cumprir e tal. Não é para discutir, é para fazer. Já não. Mas tudo bem. Ele sentou, Adenauer sentou também. E aí, quando ele abriu o mapa, tomou minha mesa toda. E caramba, a secretaria não vai ter dinheiro para fazer um negócio desse. Depois, era uma obra que tinha muitas oficinas, né, mecânicas, elétricas, né, eletrônicas. Ou seja, cursos profissionalizantes, né? Uma obra realmente meritória, mas que eu, por ter sido diretor do Senai, não acreditava muito nessa história. Sabe por quê? Porque isso se torna obsoleto com uma velocidade incrível, né? A tecnologia é uma velocidade. Então, quem faz uma obra dessa, com a caridade e tudo, ele não consegue renovar isso com o tempo. Então, eu tinha já essa posição, né? Mas continuei ouvindo e tal, mas era uma coisa imensa mesmo. E eu também não tinha dinheiro. A secretaria, na época, os recursos estavam todos alocados na Secretaria de Combate à Pobreza. Quando ela foi criada, esvaziaram o orçamento da Secretaria do Trabalho e Assistência Social. Além de área social, nunca foi prioridade de governo nenhum. Então, era só um trocadinho, né? A gente tocava mais os programas federais. E aí eu me desculpei e tal, e ele terminou saindo. O camarada saiu muito zangado, mas ele não, saiu alegre como entrou, né? Um cara realmente diferente. E eu fiquei pensando comigo mesmo, como é que esse cara pretende fazer uma obra tão gigantesca? E eu acho, ou muita cara de pau, ou as duas coisas, né? Não é possível. Bom, o tempo passou. E como acabou o restaurante, nunca mais a gente se viu. Recentemente, há 90, 120 dias atrás, não me lembro bem, eu fui convidado por um amigo para visitar Adenauer, conhecer a obra dele, né? E aí fomos juntos. Quando eu cheguei lá, a obra exatamente estava no papel. Caramba, como é que esse cara conseguiu construir uma obra tão grande? Né? Mas o próprio Marcos ficou impressionado. E eu não consegui entender como é que um cara que se dedica à caridade, à ação social, consegue fazer uma obra daquele tamanho nos dias de hoje. Eu não tive a oportunidade de perguntar a ele, mas vou fazê-lo agora. Espero que ele conte para a gente como é que ele conseguiu esse milagre. Parabéns e o microfone é seu, Adenauer. Bom, gente, eu me sinto privilegiado em estar aqui, porque
Eu nunca estive num ambiente onde à minha frente estão pessoas que só empreendem. E a nossa sociedade precisa de empreendedores, de pessoas que olhem para frente, de que enxerguem lá adiante e podem fazer alguma coisa pela própria sociedade. Porque se a gente está no mundo e não olha a necessidade coletiva, na verdade nós estaremos fora dele, fora do mundo, né? Então, quando Eduardo me convidou, eu prontamente acendei uma luzinha. Poxa, é importante estar entre pessoas que constroem, que fazem, que realizam, porque sem o empresário não existe sociedade. A sociedade, ela vive em função de quem empreende, porque gera empregos, porque constrói coisas, dá dignidade às pessoas. Então, para mim, é um privilégio. E a minha fala é uma fala para mim, quando colocaram o título, eu pedi que substituísse a palavra para prosperidade, né? E prosperidade para mim é mais do que riqueza, é mais do que ter coisas. Uma pessoa próspera é uma pessoa feliz. E a felicidade é um ideal que a gente está sempre buscando, né? E para, então, falar um pouco de prosperidade, eu queria perguntar a Eduardo, quantos anos ele tem? Não, você não tem 70 anos. Marcos Vinícius, quantos anos você tem? 25, boa resposta. Provavelmente ele tem 82, 72 menos 25, 47 anos. Deve ter 47 anos. Não pergunto às mulheres porque é falta de educação e a resposta poderá ser tripla, né? São 3 idades, nunca é uma só. Mas pergunte-se, quantos anos eu tenho? Se ele tem 25 anos, é o que falta para ele morrer. Pense sempre que a sua idade, quantos anos você tem, é quantos anos falta para a morte. Porque 70 anos, Eduardo, você já os teve, não os tem mais. Não está à disposição para empreender, a não ser como experiência, mas para viver o que falta para morrer. Se a expectativa de vida do brasileiro é 72 anos, Eduardo tem 2 anos. Mas eu vou lhe dar mais 20 anos saudáveis. 20 anos saudáveis. O que fará Eduardo com 20 anos à disposição? Muito provavelmente não poderá fazer da mesma forma que fez os 70, porque a maturidade está presente, porque a visão de mundo é outra, porque o próprio mundo é outro. Então esses 20 anos serão vividos, provavelmente, com o melhor de você, degustando a vida com muita propriedade e com muita parcimônia. Será diferente do passado. Então, isto aconteceu comigo quando eu tinha apenas 36 anos. Eu era um alto funcionário da Caixa Econômica Federal. Otávio me conhece de lá, Carlos também. Família, 3 filhos, 3 maravilhosos filhos, minha esposa. Tinha 2 atividades, eu trabalhava na Caixa Econômica Federal e trabalhava para a Receita Federal como preposto. Ganhava muito bem, tinha um patrimônio razoável para quem nasceu no interior, de pais pobres também, minha casa de praia, meu carro. E eu me perguntei, quantos anos eu tenho? Quantos anos eu ainda disponho e o que eu vou fazer? Nesses anos restantes, talvez mais 40 anos, talvez mais 30, não sabia, como não sei até hoje, quantos anos ainda disponho, mas eles deverão ser vividos com o melhor de mim. E aí foi que eu pensei em que a sociedade poderia se organizar
para resolver os problemas da sociedade. E não era eu que ia resolver isso, mas a própria sociedade, e me coloquei no lugar de um articulador, de um organizador disso. A pergunta se era necessário dinheiro, não é preciso dinheiro, é preciso de sonhos. E eu tinha muitos sonhos. Isso foi em 1992. Eu tinha muitos sonhos. E aí eu relacionei meus sonhos. O meu sonho era que o próprio ser humano se percebesse como o proprietário de si mesmo e do universo. Então, o meu sonho era dar essa consciência às pessoas. Não era fazer coisas, é levar à consciência, porque se está na consciência, está perto da realização. Se não está na consciência, fica difícil. Você deve pensar que o seu funcionário ele tem que ter na consciência dele valores, missões, missão, ideais, mais do que o que fazer, ele tem que ter uma consciência de que o produto daquela empresa são valores, né? Algo que a sociedade se alimente daquilo. Então eu tinha muitos sonhos e o principal deles era levar as pessoas à consciência de que elas podem se sentir proprietárias de si, e é difícil você ser proprietário de você mesmo, e elas entenderem que a sociedade pertence a nós, ela é nossa, ela não é de um governo, ela não é do Estado, ela é das pessoas, né? E que se essa sociedade se organizasse, o indivíduo teria essa autoconsciência. Por onde começar? Bom, eu sou espírita desde jovem, adolescente eu me tornei espírita, né? Mas não seria pela religião, a religião seria um canal, porque a minha intenção não era tornar as pessoas espíritas, até porque espírita é muito chato, só fala de espiritismo. Eu tinha que levar as pessoas à consciência de que elas são autodeterminadas na vida. Então não seria transformando-as em religiosas. A religião seria um dos canais. Então em 1992 eu escrevi um projeto de vida que duraria por volta de 40 anos, né? Foi em 92, está perto da metade, né? E eu escolhi, então, em Salvador, o local de menor IDH. Porque, para mim, a evolução de uma sociedade é a qualidade de vida. A evolução de uma sociedade não é o PIB dela, é a qualidade de vida. Porque, se for o PIB, então, todos os americanos são felizes, todos os japoneses são felizes. Não é o PIB, é IDH, é qualidade de vida. E encontrei a micro-região da cidade que tinha o menor IDH. Fui ao IBGE e encontrei essa comunidade, né? Então é aqui que eu quero instalar. É nesse local que eu quero implantar. Aqui está é o meu nicho, né? A minha sociedade é essa daqui. Porque se eu atingir essa sociedade, vai ser mais fácil atingir as outras, né? E isso em meio a ser engenheiro, eu era engenheiro, hoje não sou mais engenheiro, veio a ser engenheiro, em trabalhar, em ter minha família e ter que puxar minhas despesas. Nunca pensei que distribuir dinheiro vai fazer a sociedade ser igual. Pode-se distribuir dinheiro para potencializar o indivíduo para ele comprar, porque se ele não comprar, a sociedade não cresce, não evolui. Então, não era pegando meus bens e usando eles para favorecer aquela comunidade. Eu tinha que trazer a sociedade para olhar para aquela comunidade, para percebê-la, né? E não tinha dinheiro. Então eu fiz o projeto que contemplava o seguinte. Eu comecei pensando numa creche, porque a creche liberaria aquela pessoa para trabalhar, se eu tomasse conta daquelas crianças. Eu pensei em oficinas profissionalizantes, porque eu daria emprego. Emprego é dignidade.
eu pensei em escrever, escrevi alguns livros, ainda escrevo, para vender e o produto desses livros ser utilizado para as despesas de manutenção, que até hoje é assim. E pensei numa escola que o aluno entrasse lá muito pequenininho e saísse com o primeiro grau completo, pelo menos o primeiro grau. E fui pensando e escrevi um projeto de 12 itens. Dos 12 faltam 2 para se materializar, mas ainda tenho 21 anos pela frente para materializar esses 2, que é uma clínica para dependentes químicos e portadores de transtornos psíquicos. E um segundo projeto, que é o 12º, é a construção de uma unidade para o idoso, atendimento ao idoso. Bom, como começar, eu tinha que ter uma área, um terreno. Eu tinha de reserva para comprar esse terreno, na época, $500, o equivalente hoje talvez a R$900, para comprar um terreno. E comecei a procurar próximo da comunidade, chegava perto de um terreno que estava uma placa vende-se e perguntava aos espíritos que me assessoram, embora não seja uma coisa tão explícita, é aqui, não ouvia resposta, nem anotava o telefone. Até que um dia eu estava na frente de um terreno e fiz a mesma pergunta, é aqui? E veio, é aqui, liguei para o proprietário, e ele, então, me disse que o terreno custava $22 mil. E eu tinha $500. Eu propus $12 mil. Um número que me veio à minha cabeça. Eu gosto muito dos números que tem como divisor o número 4. Aí eu ofereci $12 mil. Ele disse, não, só vendo por 22. Ele disse, pois eu só tenho 12. Vou deixar meu telefone, se eu baixar o preço é só me ligar. No mesmo dia ele me ligou. Conversei com minha esposa, nós venderemos por $20 mil. Disse, mas eu só tenho 12. Ele aí disse, olha, não dá, nós precisamos do dinheiro. Passa uma semana, ele me liga. Baixamos para 18 mil, mas eu só tenho 12. E essa conversa durou um mês, ele chegou a $12 mil e eu tinha 500. Aí foi uma quinta-feira, eu disse, olha, $12 mil, faz o seguinte, segunda-feira eu lhe dou $5 mil. E os 7 mil restantes em 7 prestações de $1.000. E ele aceitou. Só que eu só tinha 500. Liguei para uns amigos pedindo dinheiro emprestado. Pedi $1.000 emprestados a um amigo. Ele lhe empresta sim, mas para quê? Aí eu expliquei, ele disse, não, eu não vou lhe emprestar, eu vou lhe dar. E 5 amigos meus me deram esse dinheiro, dado mesmo, e eu paguei a primeira parcela e depois paguei as 7 parcelas restantes. Tinha um terreno. Isso foi no dia 26 de setembro de 1993. Dia 26, aniversário de meu casamento. Foi o dia que eu concretizei esse negócio, né? Porque se você não se casa com seus sonhos, você vive divorciado deles e não realiza, né? Foi simbólico fazer, não foi escolhido não, foi ao acaso, entre aspas, que acontecesse no dia do casamento. E assim deve ser a vida da gente. A gente tem que casar-se com o que faz. Eu tenho como princípio também equalizar. Assim penso, assim sinto, assim ajo. Esses 3 parâmetros, né? Equalizando esses 3 parâmetros, o negócio, o empreendimento, ele se torna próspero porque você está sintonizado com as forças superiores da natureza. Porque você é natureza. Se você não estiver sintonizado com isso, você tem dificuldade de levar adiante projetos. E aí no dia 26 de setembro, firmamos um contrato, comecei a pagar. No dia 8 de janeiro de 1994, quer dizer, 4 meses depois,
eu entrei no terreno para limpar o terreno. Eu, meus filhos, os amigos que me deram dinheiro, minha mulher e algumas pessoas. Eram ao todo umas 15 pessoas e limpamos o terreno. E eu contratei um sujeito para ele fazer um barracão. Foi um amigo meu que me indicou, ele era carpinteiro de uma construtora. E aí eu liguei para ele fazer um barracão. Esse amigo me deu a madeira e ele se apresentou a mim e para mim foi também simbólico. Esse homem era um homem de seus 60 anos, baixinho, e ele não tinha o braço direito. Ele não tinha esse braço. Ele só tinha o braço esquerdo e era carpinteiro. Como fazer um barracão só tendo um braço? É a questão dos sonhos. É a questão de você acreditar que em cada ser humano tem um potencial inigualável, né? Capaz de levantar montanhas. E eu perguntei, mas o senhor... Eu fiquei assim meio que constrangido, né? É o senhor que vai fazer o barracão? Sou eu e meu filho. Ele está chegando aí daqui a pouco. E esse homem e o filho, em 3 semanas, fizeram um barracão onde nós começamos tudo, né? Aquele barracãozinho. E eu só tinha projeto na cabeça, eu não tinha dinheiro, né? Tinha o meu dinheiro, mas eu só colocava o suficiente para também não atrapalhar minha família, né? Começaram a aparecer pessoas que eu não conhecia, porque ficaram sabendo do projeto. E quando eu anotei o projeto, eu me lembro que o pensamento que me veio foi assim: tente escrever os sonhos das pessoas, para que elas venham aqui e não realizem o seu sonho, mas o sonho delas. E eu me lembro que um indivíduo que eu conheço muito pouco, mas hoje ele é dono de uma grande construtora, não sei se está em operação, talvez Otávio saiba, que é da Andrade Mendonça, não sei se ainda está em operação. E ele me telefonou. Eu não o conhecia. Ah, esse é o barracão. Esse é o barracão. Como é que vocês acharam essa foto? Ah, no site tem, né? Então ele me ligou perguntando, você precisa de quê? Mas eu disse, fulano, você é empreiteiro, você é empresário, eu sou o gerente da engenharia da Caixa Econômica, eu não posso aceitar nada de você. Vai parecer que eu estou lhe beneficiando. Ele disse, não. Todo mundo já sabe que eu vou lhe ajudar. Até o seu superintendente já sabe. E eu resolvi fazer isso. Você precisa de quê? Eu disse, de nada, eu só quero que você vá lá. Não pedi nada a ele e ele me deu a construção do primeiro prédio. Não totalmente, mas pelo menos metade da construção do primeiro prédio. Hoje são 4 prédios, ele me deu. Eu perguntava, mas por que você está fazendo isso? Ele disse, porque eu gostei do seu sonho. Eu disse, não é porque é um sonho seu. Ele disse, é porque é um sonho meu. A obra estava em andamento, estávamos na primeira laje, eu estava em cima da laje, mesmo quando eu ajudava um pouco. Um dia de sábado de manhã, a porta estava fechada lá embaixo, o portão de madeira. Aí um casal olhou para cima, me viu e perguntou assim para mim, é você que é Adenal? Eu disse, sou. Podemos entrar? Aí eu perguntei assim, vocês estão com as mãos limpas? Eu assim, sim, estamos. Então, entre ali pelo lado, pela lateral, e pegue essas pedras aí e me traga aqui em cima. Um jovem e uma jovem, né? Acho que era um casal de namorados. E eles começaram a subir com pedras pesadas, mas... e foram subindo. De vez em quando ele me perguntava, a gente poderia conversar? Ele disse, depois que a gente terminar. E passamos boa parte da manhã carregando as pedras. Quando terminou, eu resolvi parar, também estava um pouquinho cansado. Ele disse, poxa, por que você fez a gente carregar essas pedras? Porque eu sei que você veio aqui pedindo trabalho. Você quer trabalhar, né?
Ele disse, agora eu entendi o que eu vim fazer aqui, porque eu queria pedir ajuda. E você me colocou para ajudar. Eu disse, esse é o segredo. Saia do lugar de vítima e entre no lugar de agente do seu destino. Você é o agente do seu destino. Você é o seu problema. Você é a sua solução. Porque o nosso problema não é o outro. Quem ainda tem o outro como um problema não é proprietário de si. Você só é proprietário de você se o outro não é o seu problema. Se o outro for o meu problema, eu terceirizei a minha vida. E a vida não pode ser terceirizada. A nossa vida tem que ser assumida. Ela é minha, ela não é do outro. Ninguém consegue viver a vida do outro. Então, é para você sair desse lugar e seja agente. E até hoje esse casal está com a gente. Até hoje. Isso foi em 1995, foi no ano seguinte. Não, esse aqui já é a laje do segundo prédio. Aí é o prédio da creche. O primeiro prédio foi o prédio da escola e do centro espírita. Aí é o prédio da creche. Eu agradeço a Carlos Campeiro por ter me dado esse projeto. E a alguns empresários também que ajudavam. Essa época foi 1997. Aí já foi depois. Foi 97, foi o segundo prédio. Bons tempos esse. Hoje eu já não sei mais o que é pilar, o que é viga, mas bons tempos. Né? Já não sou mais engenheiro. Então, o ideal é fazer com que as pessoas realizem os sonhos delas e não o meu sonho. Porque o meu sonho sou eu que tenho que realizar. Né? Eu gostei quando o Marcos Diniz colocou ali, servir, acho que no anonimato, ou sem aparecer, alguma coisa assim. Sem ser percebido, porque não sou eu, né? Se a proposta é a própria sociedade se organizar para resolver os seus problemas, tem apenas canais, mas não um proprietário, né? Graças a ele, isto acontece. Não, as coisas acontecem quando tudo conspira a favor de algo bom. As coisas acontecem, né? Se você está num projeto que é bom, que faz crescer, que desenvolve espiritualmente as pessoas, não é você. Não pode ser você. Nenhum ser humano sozinho faz alguma coisa, né? A legitimidade da existência de uma pessoa é outra pessoa. Só outra pessoa nos legitima, nos dá a condição de humano. Um ser humano só não existe. Só se existe outro para dizer, bom, eu sou humano, você também é. Porque a consciência elabora por comparação. Então, não é obra. Eu fico assim, também eu não tenho falsa humildade, não. Eu sei o meu valor. Mas também sei o meu lugar. Né? A obra é coletiva. É sempre coletiva. Né? Se você pensa que é você o dono da empresa e que ela existe e se move por sua causa, não. Uma empresa é uma empresa, estou falando privada. É um bem divino. Não é um bem pessoal. A gente pensa que é. A gente pensa que aquilo é nosso, nós estamos fazendo. Não. Pertence a Deus porque uma empresa ela tem que gerar empregos, ela tem que dar dignidade às pessoas, então ela é um bem divino. Eu fico triste quando uma empresa fecha. Né? É lamentável que uma empresa feche. Mas o empresário ganha e tem que ganhar. Isso é parte do negócio divino. É parte do negócio, né? Então, não pensem que é Adenauer. Hoje a fundação tem lá eu não sou empresário também, eu não sei ser empresário. Se eu for empresário, eu sou empresário do bem. Se fosse empresário, eu sou empresário do bem. Aí foi um primeiro encontro. Esse de bermuda aqui embaixo, bonitão aqui, sou eu, ó, embaixo aqui. Lado esquerdo de vocês, embaixo sou eu. Os tempos que a barba não era branca, nem o cabelo era branco, né? Isso foi um encontro, né? Então, voltando a ideias, era realizar os sonhos das pessoas. E as ajudas começavam a vir. Vocês acreditam que outro dia já faz uns 10 anos, outro dia, entrou na conta da fundação
200 mil reais em depósito de 3 em 3 mil reais. Quem foi pode até estar aqui, porque até hoje eu não sei quem foi. Não tenho a mínima ideia. Agora imagine o tamanho da responsabilidade de você gerir um recurso que não lhe pertence, que pertence à sociedade, que alguém se dispôs a dar. É uma grande responsabilidade. Porque quando é seu, você gasta como quer. Mas é de alguém que colocou ali para uma obra, não para mim, não me pertence, né? Então até hoje eu digo às pessoas que o problema não é a fundação receber dinheiro, é como gastar. E na vida privada é assim também. O problema não é como ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro não é difícil. Difícil saber gastar. Porque como gasta, ele volta. Se você não gasta bem, ele não volta. A arte é saber gastar. Porque a natureza é pródiga. Tem tudo. Tem tudo. O ser humano não é capaz de fabricar um átomo. De gerar um átomo. Não é capaz. Porque tudo é da natureza. Então, recursos para gerir, recursos para operar, para realizar, existem. O problema é como a gente gasta. Se o gasto é de forma egoísta, a parte que você gastou para você não volta. Mas a parte da natureza que você gastou para a sociedade, incluindo você, volta. Essa volta e volta quintuplicado. Essa é uma lição simples que está no Evangelho, parábola dos talentos. Um ganhou 1, outro ganhou 2, outro ganhou 5. O que ganhou 1, enterrou e não usou, perdeu para o que ganhou 5. O que ganhou 2 e só trouxe de volta mais 2, perdeu para o que tem 5. O que recebeu 5 e trouxe os 5 e mais alguma coisa, recebeu dos outros 2. Então a natureza premia quem prospera. Quem não prospera, ela é cruel. Ela exige maturidade para prosperar. Então, é preciso saber gastar. Isso não quer dizer economia. Porque o econômico pode ser também alguém que emperra. Isso quer dizer habilidade e sabedoria para gastar. As pessoas da minha época, e acho que hoje também, que são mais espiritualizadas, pensam que nós não devemos ter, que nós devemos priorizar o ser. Nem ter, nem ser. O ser humano precisa aprender a ter e a não ter. O ser humano precisa aprender a ser e a não ser. Porque toda polaridade enviesa. Toda unanimidade, como se diz, é burra. Então nós precisamos aprender a usar o que a natureza nos favorece, né? Então aí nasceu a Fundação Lar Harmonia. Por que uma fundação? Porque eu não queria um bem pessoal. A fundação pertence ao Estado, pertence a nós. Eu sou gestor, eu não sou dono. Não se passa uma fundação para associados ou por herança, né? É um bem público. Na minha cola tem um Ministério Público, eu presto contas ao Ministério Público. Até porque o balanço da nossa fundação, se vocês entrarem no site, é publicado na internet. É público. Qualquer dinheiro, só para ilustrar. Os meus livros, eu comecei a escrever livros em 95. Já escrevi 16 livros. E no terceiro livro, eu estava em casa almoçando com minha mulher e meus filhos, e minha filha do meio, que hoje, demonstrativo financeiro, vamos ver se eu estou... Balanço de 2010, tá vendo? Já está aí, balanço patrimonial, tudo aí é inclusive auditado, né? Então, eu estava almoçando em casa com meus filhos, e minha filha do meio perguntou assim, meu pai, para onde vai o dinheiro dos livros que você escreve? Eu disse, na fundação. Eu disse, que graça, não vem aqui para casa não? Eu disse, minha filha, falta alguma coisa a você? Falta escola, falta comida, brinquedos, roupas? Não. Então, essa parte que seu pai escreve,
vai para outras pessoas mais pobres, né? A partir daquele dia, eu resolvi fazer as doações dos livros em cartório. Então, os meus livros são doados em cartório. Não me pertencem. Outro dia, eu fui fazer um seminário em Poços de Caldas, Minas Gerais. Sobre sonhos. Eu tenho um livro aí sobre sonhos, né? Vê? Tá baixando. Esse aí, ó. Que é uma síntese da minha tese, da minha monografia. Eu publiquei como um livro. Quando eu fui fazer um seminário sobre sonhos, o computador deu pane. Eu precisava do livro para... Porque tinha slides, né? Precisava de um livro. E fui pegar um livro, o rapaz disse, não, você tem que comprar. E eu tive que comprar um livro meu. Aqui na fundação, se eu precisar de um livro, eu tenho que comprar, porque não me pertence. Pertence à instituição, né? Foi doado em cartório. Fica no quarto andar de um dos prédios, eu costumo dizer que ali é o cofre forte. Porque aquilo é dinheiro, se transforma em dinheiro. Os 45% a 50% de tudo que nós gastamos é pago em livros. É a venda de livros, né? Nós temos uma despesa mensal em torno de R$68 mil, e metade vem dos livros. Então é o cofre forte, mas não me pertence. E é interessante essa relação de anonimato, né? Que não me pertence, porque eu sou um psicólogo. Eu não sou o caridoso que faz isso, porque não sou eu que faço isso, são pessoas. Lá nós temos quase 70 empregados. São essas pessoas que fazem. Eu vou lá uma vez na semana, uma outra para falar. Não sei como me aguentam tantos anos, toda quinta-feira eu faço palestra, né? Tem gente que aguenta. Eu só vou lá uma vez por semana, eu não trabalho dia de sexta-feira, porque trabalhar muito, trabalhar demais, aponta contra a inteligência, né? O ser humano não foi feito para trabalhar sempre. Nós temos que ter lazer. Gostei quando Marcos Vinícius colocou, tem pontos positivos, tem cicatrizes e tem que ter humor, tem que ter prazer. Que vida é essa que é só trabalhar? Não, eu só trabalho de segunda a quinta, meio-dia. Porque eu dimensionei quanto eu preciso ganhar. Eu dimensionei. Para a Adenauer eu só preciso de X. Por que atender mais pessoas na quinta de tarde? Na sexta-feira? Não. Eu só vou trabalhar até uma necessidade básica minha e de minha família. O resto eu vou para o cinema, eu vou para a fundação, vou lá fazer outras coisas, vou conversar fiado, vou com o Eduardo, vou fazer um lanche aqui, que eu não trabalho dia de sexta, né? Então, porque a vida não pode ser vivida com essa intensidade. Eu estava conversando com meu filho anteontem, e ele dizendo assim, meu pai foi lançado o tempo zero na internet. O que é isso? Você vai fazer uma consulta, em 0 segundos, o Google lhe dá o resultado. Eu disse, acabou, estamos numa prisão. Cadê a criatividade? Você aperta uma tecla, você tem um resultado. Onde está o humano? Disse eu a ele. Acabou, Diego, acabou. Nós estamos perdidos. E fiz um sinal de tristeza, dá vontade de chorar por isso. E ele sem entender, né? Eu fazia um drama, né? Disse, rapaz, você não entende que tempo zero significa escravidão? Há um tempo de trabalhar, há um tempo de degustar. É aquela pessoa que passa a vida inteira para ter um negócio. Trabalha, acumula para empreender. É o ser que foi empregado e quer ser patrão. Ele consegue isso aos 50 anos de idade, ele vai montar o negócio dele. Meus pêsames. Meus pêsames. Porque você não vai degustar. Você vai levar seu sonho adiante, mas você não vai incluir no seu sonho o degustar, o viver a vida, o ter prazer em viver, o ter prazer nas coisas simples. Para mim, trabalhar e degustar é mais
alto grau de espiritualidade. Espiritualidade é você colocar sua energia pessoal a serviço de um propósito e, ao mesmo tempo, se deleitar na vida. Porque a vida tem que ser um deleite. A vida não pode ser algo polarizado, como se você tivesse que viver em função daquilo. Não. Eu quero degustar também a vida. E quando degustar a vida, não pense que é nada demais, não. Eu não bebo, não fumo. Degustar. Agora, degustaria melhor se fosse água de coco. Isso. Então, uma espiritualidade que não resiste à mínima transgressão, que não perdoa o mínimo deslize, é prisão. A espiritualidade que só condena e diz não, ela não serve para o humano. Ela é alienante. A espiritualidade tem que ser libertadora. Libertar consciências. Não é aprisionar consciências. É libertar. Vejo as religiões com essa pecha, esse inconveniente de aprisionarem mais do que libertarem. Espiritualidade tem que ter perdão, espiritualidade tem que ter acolhimento, espiritualidade tem que ter horizontes amplos e não condenação, né? Então, a espiritualidade que eu pratico é uma espiritualidade sem condenação. Sou espírita pela escolha canal, mas ser muçulmano, poderia ser hinduísta. Aliás, uma das religiões que eu mais gosto é o hinduísmo. Se vocês tiverem a oportunidade de estudar o hinduísmo, que beleza! Aliás, o hinduísmo é um conjunto de religiões. Que beleza! Porque a manifestação da alma sagrada é livre. Não tem um centro diretor. Não tem um cabeça. Não tem regras que ditam a moral. E, aliás, vamos dar um cartão vermelho para a moral e dar um cartão verde para a ética. Hinduísmo, conjunto de religiões, é uma tradição religiosa. É o tempo zero, a gente está falando aqui, aparece ali, né? Palmas para a técnica, para quem está operando. Então, vamos pensar menos em moral e mais em ética. Porque se a gente pensa muito em moral, a gente se inibe, a gente não empreende, a gente tem medo. Mas se a gente pensa em ética, a gente empreende ética com a natureza, ética com o outro, ética com o dinheiro, ética com o patrimônio público. Ética é a palavra de ordem e não moral. Moral assusta, moral varia. A moral é conveniente. E a ética não. A ética é sempre o bem a serviço do bem. É sempre o melhor para o melhor. É sempre o melhor para todos. Isso é ética. Então, vamos substituir uma espiritualidade que não se baseia na moral, mas que se baseia na ética. Porque eu posso e devo transgredir, porque transgressão é sinal de inteligência. Eu devo transgredir, mas não devo ser imoral. Não deveria ser. Posso transgredir, mas se eu transgredir, vem a moral e me castra. Uma vez, isso tem muito tempo, quando eu tinha carro, hoje eu não tenho carro, carro é um problema. Eu não sei por que as pessoas têm carro. Carro é uma confusão, né? Carro é mais do que uma família. Carro é um instrumento, às vezes, até de agressão. Eu tinha carro.
Eu tinha carro, então um guarda me parou. Eu estava com o farolete queimado, mas eu não sabia que estava queimado. Ele me parou, pediu os documentos e falou, sinalizou que eu estava com o farolete queimado, que eu não podia transitar assim. Pessoal, eu não me lembro, não sabia, e de fato não sabia, mas eu posso levar até minha casa o carro? O senhor pode, mas será multado. Com razão, o senhor pode multar. Estou errado. Transgredi sim, não assumir a responsabilidade de forma nenhuma. Assumir responsabilidade, uma espiritualidade que você se isenta de responsabilidade por uma transgressão, não é espiritualidade. Sim, o senhor pode multar. Ele disse, não, mas não é bem assim. Ele disse, não, mas o senhor... eu estou errado. Não, mas a gente pode resolver isso. Eu só posso resolver isso trocando o farolete, né? Aí ele disse assim, porque essa é a moral, né? Essa é a diferença entre ética e moral. Ele disse assim, mas até presidente rouba? Ele mesmo deu um perfil dele. Eu disse, não, mas eu gostaria que o senhor me multasse, porque eu estou errado. Não posso lhe dar dinheiro, até porque nem tenho. E se tivesse, eu acho que seria uma agressão ao senhor eu lhe dar dinheiro. O senhor ganhar um dinheiro sem o senhor trabalhar, qual é o mérito? Ele olhou assim para mim, deve ter pensado, esse sujeito é doido. Ele deve ter pensado assim. Ele só vai embora, que a polícia aqui também está para educar. Eu também acho. E fui embora. Essa é a diferença de moral e ética. Não é a moral que deve ditar os costumes, é a ética que deve ditar os costumes. Já pensou sua empresa que tem um empregado, 2, 10, não importa o tamanho, em que o seu funcionário tem a consciência ética? Né? Consciência ética? Vocês são eficientes, viu? E eficiência. Né? Em que seu funcionário tem uma consciência ética, onde ele pense no coletivo, ele pode ser até, de alguma maneira, sem ser alfabetizado, mas que ele pense no coletivo, que ele chegue na empresa e veja qualquer coisa fora do lugar, ele tenha vontade de ajudar, porque ele vive daquela empresa. Eu me lembro, eu tive um patrão fantástico, aliás, tive vários patrões fantásticos, né? O nome dele, eu não sei se ele ainda está no corpo. Luiz Geraldo Urpia Freire de Carvalho, meu primeiro chefe na Caixa Econômica Federal. Eu tinha 3 dias, eu entrei na Caixa Econômica no dia 9 de setembro de 1976. Eu tinha 3 dias na Caixa, passei por uma mesa e joguei um clipes no chão. Tinha um clipes assim, eu joguei no chão. Ele me chamou. Não, passou umas horas, o subgerente, que se chamava, ele já faleceu, chamado Ortélio Caribé. Pessoa fantástica. Caribé subiu no primeiro andar e disse, olha, o doutor Luiz quer falar com o senhor, assim, bem grave ele, né? 3 dias na empresa, o gerente querendo falar comigo, eu fiquei com medo. Aí eu desci, sentei-me à frente e Luiz Geraldo disse assim, moço, quantos salários a Caixa paga? Naquela época, pagava 16 salários. 3 a mais do que o obrigatório. Considerando o 13º salário obrigatório. Porque não é 13º salário, né? O 13º que a gente conhece é 12º. Porque se você pegar 52 semanas, as semanas que excedem são o 13º salário, né? Então, não é uma bonificação 13º, é um direito do empregado, né? Então, 16. Por causa de gratificações, a Caixa era uma mãe, hoje é um pai, mas era uma mãe. Aí ele disse, olha, esses salários adicionais é pela economia que nós fazemos. Pela manhã o senhor jogou um clipes no chão. O senhor lembra? Eu fiquei branco, eu estava ali com medo, né? Era jovem, né?
E aí eu nunca esqueci de um clipezinho que eu joguei no chão. Para mim isso é consciência, é você fumar o seu cigarro que não deve, porque não é ético para com a natureza, e jogar fora de um lixo. Como pegar uma bala, mascar e jogar o papel no chão, né? Na estrada, onde for. Quer dizer, nós não temos essa consciência. Se a gente tivesse a consciência das mínimas coisas, as coisas mais importantes seriam fáceis, porque as mínimas estão muito presentes, está na consciência, tem que trazer para a consciência, né? Relacionam espiritualidade com prosperidade, porque para que eu existo? Para que você existe? É o significado da existência. Eu falei no começo sobre felicidade, mas será que a felicidade é algo comum? Não, cada ser humano tem um ideal de felicidade. Talvez em vez de a gente ir buscar a felicidade, buscasse uma coisa antes chamada significado da existência. Para que eu existo? A busca de um significado. Da mesma forma que o empregado deve saber para que a empresa dele existe. No dia que ele entrou, ele deveria saber que aquela empresa ela tem uma finalidade, ela tem uma missão. Me lembro de um presidente da Cariba Metais, há muitos anos atrás, assistindo uma palestra dele, ele disse: olha, meu vigilante sabe quanto é o salário dele em cobre. Quantos quilos de cobre ele custa? Isso é o significado. É você saber se você vende calçado, quantos pares de sapato daquela marca você custa para a empresa. Ou o valor que você tem dentro daquela empresa. Então, isso é a gente transportar para a nossa vida. Qual é o significado da sua existência? É a busca de quê? Porque comer, beber, dormir, ganhar dinheiro, ter filhos, isso podem ser coisas muito comuns. Mas o que não é comum é o significado que você atribui à sua existência. Isso é seu, isso lhe pertence, isso é inalienável. Isso não se vende, isso não se encontra numa gôndola. Isso é seu. Então, tem pessoas que chegam aos 70, aos 80 e não descobriram o que fizeram aqui. O que fizeram? E a meu respeito, o significado da minha existência não está em fazer caridade. Para mim, fazer caridade é só meio, não é finalidade. Não é em ser espírita, isso é meio também. A finalidade é contribuir para libertar consciências. Contribuir, porque não é uma pessoa que faz isso. Encontre o significado da sua existência. Eu vivo para quê? Porque a morte é inevitável. A morte é inevitável. Ela vem. E, infelizmente, a nossa educação formal não contempla, devia ter essa matéria, educação para a morte. Educar-se para morrer. Educar-se para morrer. Então, eu alio espiritualidade à prosperidade na medida que essa espiritualidade é vivida no mundo. Não uma espiritualidade que me aponta para depois da morte. Não um pregador que diz: olha, gente, depois que se vocês fizerem coisas boas aqui, depois que vocês morrerem, você vai encontrar tudo de bom. Não, não é o fazer, é o ser. Nesse caso, é o ser. Você pode fazer dezenas de caridades e vai ser um profissional da caridade, mas não se tornar uma pessoa bondosa. Porque ser bondoso é diferente de fazer caridade. Nem sempre o que faz caridade é bondoso, mas todo bondoso faz caridade. Então o ideal não seria o fazer a caridade, mas sim o tornar-se aquilo para o qual você existe. Então, se você encontra um significado existencial no mundo, a prosperidade vem, acontece, porque você encontrou um significado existencial. A prosperidade virá, porque há um significado existencial. Outro dia lá no centro, alguém me perguntou: Adenauer, depois da morte você vai para onde? Porque tem essa pergunta nos meios religiosos, né?
No catolicismo você vai para o céu, para o purgatório ou para o inferno. No espiritismo ou você vai para o umbral, ou você vai para Nosso Lar, que é uma cidade espiritual. Então tem essas ideias do depois da morte. E de sã consciência, eu analisei essa situação e pensei assim: quem sou eu? Onde é minha casa? Onde é meu lar? É minha consciência. Eu estou onde minha consciência está. Não é um espaço, não é um lugar definido. Não é com esta ou com aquela pessoa. É com a minha consciência, porque ela eu levo sempre. Então, para onde eu vou? Eu pensei assim: se eu, depois da morte, for para um lugar ruim, escuro, cheio de dores, lamentações, gritos, como eu sei a consciência que sou, eu vou mudar aquilo. Eu vou escolher, nessa situação, o menor IDH de lá, e vou fazer alguma coisa. E digo, quando falo em São Paulo, como baiano, vou ver se eu atraio um trio elétrico para alegrar aquilo ali. Porque a mim não importa onde eu vou estar, importa como eu vou estar. E não aonde. Pode me botar em qualquer lugar. Seja na Suíça, seja em Sergipe, que tem o mesmo tamanho, não sei por que tanta disparidade. Seja em São Paulo, seja em Paris, eu vou estar com a minha consciência. É ela que é a minha mala. É com ela que eu ando. Então, o seu destino após a morte, ou a sua espiritualidade, é o seu estado de consciência, aqui ou em qualquer lugar, ou a qualquer tempo. É seu estado de consciência. Mas cuidado, não examine sua consciência pela moral. Não faça isso, porque você está perdido. Não faça isso. Não examine sua consciência pelos erros que você fez. Você está frito. E nem examine sua consciência fazendo um balanço entre erros e acertos. Não, isso é moral. Examine sua consciência pela sua ética. Pela sua ética. É a sua ética que dita. Se a sua ética é a de ser lobo do outro ser humano, meus pêsames. Não é uma questão de moral. Se a sua ética é ser maior e melhor do que o outro, meus pêsames. Você não vai para um lugar ruim, não. Você já está num lugar ruim. Né? Ninguém vai. Você está. Você está. Alguém me lembrou lá dentro, acho que foi Eduardo, que um homem de 50 anos me procurou já como psicólogo. Eu fiz uma transição de engenheiro para psicólogo no começo da década de 90. Voltei à universidade, me formei em psicologia, fui dublê de engenheiro e psicólogo, depois saí da Caixa Econômica, dei baixa do meu CREA e ativei meu CRP, sou psicólogo. Então, um homem me procurou aos 50 anos com a seguinte proposta de terapia: eu quero que você me ajude a morrer. Algo estranho, né? Ajudar a morrer. Todo mundo quer uma terapia para perder. 50 anos, casado, sem filhos. Mas por que você quer morrer? Essa vida não me serve mais. Eu sei que, disse ele, eu sei que a vida continua. Eu quero morrer para renascer em condições melhores. 50 anos, eu quero morrer. Eu achei a proposta interessante. Né? Educação para a morte. Poxa, não deu certo. É o sujeito que abre a empresa. Não, não é esse ramo. Eu vou fechar essa empresa. Infelizmente, ele deixa um bocado de buraco, né? Devendo ao fisco, principalmente, né? E abre outra. Então, o pensamento dele foi perfeito. Não estou bem. Está ruim.
eu vou morrer e renasço de novo, porque ele crê na reencarnação, embora não fosse espírita esse sujeito. E ele ainda dizia assim, essa vida para mim, ela não tem mais valor. Já estou velho, 50 anos para ele era velho. Já estou velho, eu quero algo novo. Sei que a vida continua, mas eu não posso me matar porque seria um suicida. E eu sei o que sofrem os suicidas. Então, eu sei que você é espírita, Adenal. Eu vim lhe procurar para você me ajudar a morrer sem eu ter culpa. Quer dizer, ele estava contratando um assassino, né? O contrato dele era um pistoleiro. Ele queria um pistoleiro e me fez, né? Eu pensei assim, isso é um desafio para um psicólogo e para um espírita. E desafios são coisas importantíssimas. Eu quero esse desafio e disse a ele, vou ver o que posso fazer. Vou pensar. Sério? Sério. Próxima sessão ele me contou a vida dele. Próxima sessão a gente conversa. E eu passei a semana, o que é que eu faço? O que é que eu faço para matar esse sujeito, né? Aí, na segunda sessão, fiz algumas perguntas. Se ele já tinha tentado, assim, se descuidar, né? Se sem querer ele andar na rua, assim, junto da calçada, junto do paralelepípedo. Ele já pensou assim, ficar na janela, sentado, num prédio. Fiz uma porção de perguntas para ver se ele era expert em se matar. Mas ele achava que ele não poderia se enganar. Se ele fizesse assim, ele seria suicida. Está difícil resolver esse seu problema. Vamos pensar, conversamos outro. Ele ficou 1 ano e meio comigo, em terapia. Mas na terceira sessão, eu dei a solução para ele. E que passo a vocês que, se quiserem morrer, tem essa saída, né? E ao contrário, é a saída da vida. Eu fiz uma pergunta a ele, eu acho a pergunta crucial para todos nós. Quem você ama? Porque o amor deve estar presente em todo o ato humano, né? Quem você ama? Ele não tinha filhos, não tinha muitos amigos, os pais já falecidos, a mulher, o casamento já estava na base do companheirismo, não mais sentimento de amor, se é que já teve um dia, não existe ninguém. A sogra muito menos, né? Aí eu perguntei, quem ama você? Mesma resposta, ninguém. Está aí o problema, está aí a solução. Você não pode morrer. Por quê? Se você não ama ninguém e ninguém o ama, você não tem vínculos. E o humano tem que ter vínculos afetivos. Nós somos, disse eu a ele, perto de 25 bilhões de espíritos, sendo 7 no corpo. Fora do corpo, tem quase 20 bilhões de seres para reencarnar. E todos precisam de uma mãe. Eu, se fosse uma mulher, não iria querer você como filho, porque você não sabe amar. Morre você, terá dificuldade de arranjar alguém para voltar. Vai ficar preso. Antes de morrer, construa vínculos. E ele topou. Sem vínculos afetivos, sem colocar a força do amor no que você faz, fica sem sal, fica sem gosto. E uma comida sem sal é para hipertenso. É para quem não degusta a vida. Então, espiritualidade e prosperidade, sobretudo com amor. Muito obrigado e muita paz a vocês.
Adenauer, e o futuro? O futuro é o presente, é agora. Só existe o aqui e o agora. O futuro é quando a gente pensa em algo lá adiante que vai acontecer, faça acontecer agora. Passado e futuro estão todos juntos no presente. A vida acontece aqui e agora. Estar aqui com vocês, como eu disse, para mim, é a excelência do amor. É um privilégio. Importa a mim esse momento. Eu tinha uma atividade adiante, já mandei antes de vir para cá uma mensagem dizendo: substituam-me, porque esse momento é insubstituível. Então vamos aproveitar, já que o momento eu concordo aqui agora, para dizer que nós coletamos 398 quilos de alimento. Muito obrigado. Palmas. Perguntas? Vamos lá. Peço que você faça as perguntas aqui no microfone, porque nós estamos transmitindo via internet para que todos ouçam. Parabéns a Consiste por mais um belíssimo lanchinho. Agradecemos o Adenauer aí pela espetacular palestra. Fale um pouco, por favor, sobre Irmã Dulce, uma vez que a sua obra tem uma paridade com a dela. Por favor. Irmã Dulce é a materialização de tudo isso que eu disse, né? É a vivência do amor, é a vivência de querer uma sociedade justa, ética, saudável para todos. O dístico que tem o anjo bom da caridade se adequa perfeitamente à Irmã Dulce. Quisera eu um dia chegar lá. Quem sabe, mais umas 50 encarnações eu chego lá. O que mais, senhores? Galende? Eu sou, como disse, um dos garotos propagandas. Na verdade, o Lar Harmonia me intriga, me traz curiosidade, me dá aprendizado, me entusiasma e uma série de coisas. E eu vi lá nos cartazes que você está fazendo uma universidade livre. Fale um pouco sobre essa universidade e o propósito dela. A Universidade Livre do Espírito tem como missão a autopercepção de que a pessoa é um espírito imortal. Então nós temos lá 6 turmas de alunos que estão buscando essa percepção. Não é que são espíritas, mas que são espíritos imortais. E tem uma grade de matérias que levam a essa percepção. Matérias que consideram a espiritualidade, que consideram as religiões. É meio que ecumênica a Universidade Livre do Espírito. Aqueles que querem se conhecer e se perceber espíritos, então se matriculam na ULI, como a gente chama, Universidade Livre do Espírito. É gratuita. É mais ou menos isso. Mais 2 perguntas. Adenauer, minha esposa coordena um curso de psicologia na universidade e fez um convênio com vocês. Ela saiu de lá tão encantada e disse: você não sabe o que é aquilo, rapaz. Você precisa conhecer. O nome dela é Eva. Não sei se é. Nós fizemos um núcleo, porque a Fundação ela tem vários projetos. Ela tem um projeto em convênio com o Tribunal de Justiça, que é o núcleo jurídico. E até nós estamos ampliando, com essa nova desembargadora, a doutora Thelma, nós estamos ampliando atendimento jurídico gratuito a essa comunidade. É o núcleo jurídico. Nós temos um núcleo médico, que tem 8 especialidades, que atende gratuitamente, sem convênio com o SUS. Eu não consegui esse convênio com o SUS. Nós temos 1.500 a 1.600 atendimentos por mês lá, nessas especialidades, com recursos próprios. E nós temos o núcleo de psicologia, que atende em convênio com a Universidade Federal, Unifax, Unirb, com umas 6 ou 7 universidades que mandam seus estudantes para lá e profissionais também para atender essa comunidade. É aquilo que eu coloquei. É a sociedade
ajudando a sociedade. E nós somos apenas o meio de campo para fazer isso. Né? Não somos nós que fazemos. Né? Embora a gente tenha, por exemplo, eu tenho alunos meus que fazem estágio lá, gratuito. Mas a maioria vem de fora, são profissionais. Médicos, nós temos mais ou menos 50 médicos trabalhando lá. Desses 50, nem 10% é espírita. Porque a proposta é o indivíduo voltar-se para a sociedade, né? Ajudar a sociedade, que nós vemos aí a carência. Nós estamos aqui no ar-condicionado. Quantos moradores de Salvador têm ar-condicionado, né? Nós temos comida na mesa todo dia. Quantos têm? Então, essa sociedade a gente não pode virar os olhos para ela, não. Porque ela precisa da gente. Então, sua esposa está lá, graças a Deus, ótimo, obrigado. Fazendo essa parte dela. Eu não gostaria de ser feliz enquanto tivesse uma pessoa infeliz no mundo. É como se tivesse uma coceira, né? Coça aquilo, né? O negócio não dá certo. Mais uma pergunta? Bom, Eduardo, muito obrigado. Se você tiver mais uma meia dúzia de Adenauer, pode trazer. Fiquei impressionado. Muito obrigado, Adenauer, por ter vindo. Volte lá a citação. Certamente iremos. Quero concluir, antes de agradecer, de fechar o evento, de pedir para a Valteir fazer as honras, registrar também o meu agradecimento a Maurício Xavier, que com certeza está nos vendo via internet, que, generoso que ele é, colocou aquela iluminação, porque ele falou assim: essa TV consiste, vai crescer muito e precisa de luz. E foi isso exatamente que você nos trouxe. Muito obrigado. Valteir, por favor. Olá, gente. Muito boa tarde. Esse é o Lanche Consiste. Apoio XTR. O negócio é servir ao livro do futuro. Comigo, o negócio é servir ao livro do futuro. Meu amigo, muito obrigado por ter vindo, pela sua presença. Para a gente, o gratificante é esse público maravilhoso, é ou não é? Está aqui para essa palestra maravilhosa. É verdade ou não é? Já pensou essa palestra lá no redor aqui? Mas olha que público maravilhoso. Eu acho que eles mostraram. Com certeza. Esse é um brinde que eu tenho que passar para as suas mãos em nome da equipe Consiste. Quando você passar a usufruir esse brinde, tenha certeza que o seu tempo será o nosso tempo. Depois você vai ligar para me dizer: amigo, aquilo que você falou é verdade. Ok, gente? Uma salva de palmas para os palestrantes. Vamos fazer uma foto aqui, que essa foto vai sair na capa da Veja. Vocês comprem Veja, viu? Mês que vem. O milagre da multiplicação. Vamos juntar aqui.